da extinção do usufruto. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. E, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Segunda, pelo termo de sua duração. Terceira, pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Quarta, pela cessação do motivo de que se origina. V, pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artes. 1407, 1408, segunda parte, e 1409. Sexta, pela consolidação. Sétima, por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Oitava, pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recair, artes. 1390 e 1399. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo-se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Do uso. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto exigirem as necessidades suas e de sua família. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Do penhor. Da constituição do penhor. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro, por qualquer dos contratantes, o do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Dos direitos do credor pignoratício. O credor pignoratício tem direito. E, a posse da coisa empenhada. Segunda, a retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. Terceira, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Quarta, a promover a execução judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. V. A apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Sexta, a promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada, ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. Das obrigações do credor pignoratício. O credor pignoratício é obrigado. E, a custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida, até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade. Segunda, a defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência, ao dono dela, das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. Terceira, a imputar o valor dos frutos, de que se apropriar, artigo 1433, inciso V, nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente. Quarta, a restituí-la, com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. V. A entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, no caso do inciso 4º do artigo 1433. Da extinção do penhor. Extingue-se o penhor. E, extinguindo-se a obrigação. Segunda, perecendo a coisa. Terceira, renunciando o credor.
Quarta, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. V. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Operando-se a confusão tão somente quanto a parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro, à vista da respectiva prova.